Povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos dando início ao nosso seminário, melhor dizendo, o tema é a promessa sobre o povo de Deus. O povo da promessa. Eu quero dizer a você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos para estar conosco nessas 3 noites consecutivas, e hoje a primeira, onde nós vamos estar abordando sobre esse tema. Vamos estar falando sobre esse assunto que eu acredito que é de grande relevância para todos nós, esse assunto que vai mexer com nossos corações durante essas 3 noites que serão, para mim, claro, memoráveis, tá? Tendo em vista que o meu fascínio pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, o meu fascínio pelo patriarca Abraão, né, é um dos que me comove pelo fato de ter na sua vida pregressa, de ter na sua vida como um todo muitos desafios. E eu não sei você, mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas se assemelham a alguém, né? Algum líder, algum patriarca, algum herói da fé, enfim. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que nós podemos olhar para ele com mais afinco e, por que não dizer, extrairmos lições para colocarmos em prática para a nossa vida. E hoje nós vamos então iniciar, claro, lendo a palavra de Deus. Eu convido a você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, você que pode lê-la comigo a partir desse instante, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Eu te convido, você que tem a sua Bíblia, a acompanhar comigo essa leitura sagrada. E hoje eu estou usando a Bíblia de aplicação pessoal. Eu penso que é importante falar sobre isso, porque um dia desse nós vamos vir aqui só para falar sobre as diferentes, né, as multiformes Bíblias que existem hoje no mercado brasileiro. E por que não dizer também sobre a variedades, né, de Bíblia que existe e como elas são importantes. Algumas são espúrias, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas na maioria das vezes elas mudam justamente, não a mensagem é a mesma, mas a linguística, né? Ela fica diferente um pouco, palavras que são traduzidas, por exemplo, para a linguagem de hoje, etc, etc. Por essa razão, eu te convido a você ler comigo o capítulo de número 12 de Gênesis, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que ali acresceram em Harã, e saíram para para a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Somente até aqui, para o nosso introito, né, dessa mensagem, desse tema, desse assunto, que eu acredito que vai ser de grande relevância para todos nós. Às vezes eu estou olhando para aqui porque eu estou também transmitindo pelo TikTok, estou aqui também com você, e nós vamos navegar, vamos, melhor dizendo, mergulhar nas Sagradas Escrituras a partir desse tema. Não tem como nós falarmos alguma coisa relacionada às promessas de Deus sem citar Abraão. Não tem como, por exemplo, você fazer um mergulho e tentar dissecar esse assunto sem nós não darmos uma olhada na vida de Abraão e também do seu filho Isaque, e por que não dizer
até de Jacó. Não tem como, por exemplo, nós começarmos a mensurar, e por que não dizer, fazer uma abordagem, enfatizando sobre as promessas de Deus na vida do povo hebreu, sem citar Abraão. Então é preciso dizer quem é Abraão. Maria de Lima, 1326, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso seminário, cujo título, o tema é O Povo da Promessa. Então fica difícil nós deixarmos de citar Abraão, o patriarca, pelo fato da nossa compreensão ser mais abrangente. Uma das coisas que me chamam mais atenção quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Abraão, e eu passo a partir de agora dizer algumas coisas, como roteiro que coloquei aqui, para que nós não percamos, não é, a nossa viagem aqui através das Escrituras Sagradas, esse mergulho através da Palavra de Deus, e nós começamos a observar então uma das coisas que é fundamental, é característico da pessoa, do personagem, do patriarca Abraão, desse homem grandioso, esse pai da fé, esse homem que é pai de 3 grandes religiões monoteístas. Ou seja, quando a gente fala de Abraão, nós estamos falando de 3 grandes religiões monoteístas, partindo, por exemplo, da premissa que nós começamos a analisar, por exemplo, a extrair as grandes lições da vida desse patriarca, principalmente Abraão, Isaac e Jacó. O nome Abraão, ele tem um sentido muito abrangente, porque ele é pai da fé, conforme Romanos, capítulo número 4 e versículo de número 12. Ele aparece, por exemplo, olha só, 347 vezes na Bíblia, segundo a Bíblia Pastoral. Nós sabemos também que o nome Abraão aparece em 2 formas diferentes na Bíblia. A primeira é Abrão, conforme eu comecei a ler aqui em Gênesis, no capítulo de número 12. A outra que nós observamos, nesse caso, existem 68 passagens. A outra forma é Abraão, como normalmente conhecemos esse personagem. O seu nome escrito dessa forma aparece, como Abraão, 279 vezes na Bíblia. Abraão, no início da narração de sua vida, na Bíblia, era chamado, por exemplo, isso é muito interessante, né? Ele era chamado simplesmente de Abrão. Em hebraico, Abram, que significa grande pai, era um nome irônico, pois ele não tinha filhos. A partir de Gênesis capítulo 17, é que nós começamos a ver o seu nome se transforma em Abraão, né? Em hebraico digo Avaraham, né? Que significa pai de muitos. E isso aconteceu porque ele foi prometido por Deus que lhe daria uma grande descendência. Tudo isso é muito importante, e os pormenores que nós vamos navegando, nós vamos olhando de perto aqui, a partir desse introito que nós estamos fazendo. E você que está chegando agora pelo TikTok, sejam todos bem-vindos. Você que está comigo aqui também na página, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre Abraão, para nós darmos uma introdução nessas 3 noites, onde vamos estar efetivamente falando principalmente a respeito do povo da promessa. E mais à frente, gente, claro, nós vamos aprofundar, nós vamos abordar nas promessas que Deus fez e o cuidado de Deus com essas promessas, etc. Observamos uma outra coisa interessante aqui, das grandes religiões monoteístas no mundo. O judaísmo é a de raízes mais antigas. Você sabia? De seu seio surgiu o cristianismo, enquanto o islamismo adotou vários elementos judaicos e reconheceu Abraão e Moisés como seus profetas. Uma outra coisa que vale salientar, vale enfatizar também, é que o judaísmo é, em sentido restrito, a religião dos antigos hebreus, hoje chamados judeus ou israelitas, né? E no sentido mais amplo, compreende todo o acervo, não só de crenças religiosas, como também de costumes. Por exemplo, cultura e estilo de vida dessa comunidade étnica, mantido com constâncias e flexibilidade ao longo das vicissitudes de cerca de 40 séculos de existência. Vamos um pouquinho mais à frente, porque eu penso que no final, se você quiser, por exemplo, todo esse roteiro, eu tenho ele aqui, eu posso te enviar para você conhecer um pouco mais da história, né,
do povo de Israel. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando nós olhamos, por exemplo, eu preciso salientar também, enfatizar sobre a emoção desse grande patriarca. Por exemplo, quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de um homem que também tinha emoções. Eu abro até um parênteses aqui para ajudar algumas pessoas que pensam que transferem, que desloca tudo para o mundo espiritual e às vezes não tem, por exemplo, o cuidado de aurir, principalmente no mundo emocional, ou seja, nessa dimensão totalmente horizontal, para ajudar as pessoas que estão passando às vezes por momentos de muitas dificuldades e às vezes não conhece principalmente o seu próprio temperamento, não conhece a sua própria personalidade. Quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando, por exemplo, desse amigo de Deus, esse homem que era um homem de altar, esse homem que era um homem equilibrado de temperamento. Provavelmente o seu temperamento era fleumático, tranquilo, quieto, crédulo, compreensivo, um homem vencedor em todos os aspectos quando nós falamos de Abraão. É muito interessante isso, mas cometeu alguns erros, né? E claro que ele foi traído pelas suas emoções. O primeiro erro foi aceitar ter um filho com uma criada aconselhada pela esposa, pela sua própria esposa, conforme está em Gênesis, no capítulo de número 16. Por exemplo, quando tinha uma promessa de Deus que teria um filho da sua própria esposa. Veja bem que é importante também, a partir dos personagens bíblicos, nós estudarmos efetivamente as suas emoções. Por quê? Porque o líder, ele decide também pelas emoções. O líder, ele fala quando está emocionado. E as emoções, elas fazem parte inerente da nossa psique. E aí, nós paramos muitas das vezes para fazer uma reflexão. Eu fiz esse adendo aqui, abrindo um pouco esse parêntese, para falar também que Abraão era um homem que tinha emoções, ou seja, era um homem composto de corpo, alma e espírito. É importante dizer também uma outra coisa interessante, que embora ele tinha um temperamento tranquilo, equilibrado emocional, em quase todos os momentos e circunstâncias, aconteceu, como nós falamos, alguns desequilíbrios emocionais, como medo, insegurança, dúvida e outros. Conseguiu vencer tudo e se tornou o grande pai na fé de todos os fiéis da terra. Isso é muito importante. Mas a gente precisa falar um pouco mais, por exemplo, quando Deus chamou Abraão. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, e a gente precisa entender que ninguém pode fazer qualquer coisa se não for chamado por Deus. Ninguém pode se inocular na obra de Deus achando que é alguma coisa. Você primeiro precisa ter a convicção e a certeza de que fora chamado por Deus. Por que muitas pessoas não têm êxito, não têm sucesso na sua vida? É porque não têm a convicção. E não tendo a convicção de que foi chamado, é claro que também não vai ter vocação. E se não foi vocacionado, não foi chamado e não é convicto, vai ser um fiasco. Como aconteceu, por exemplo, com um dos grandes reis de Israel, que Deus permitiu, Deus abriu portas, Deus fez promessas, embora foi um fiasco. E eu estou falando de Saul. Voltando para o nosso tema, eu quero falar agora sobre 4 revelações de Deus a Abraão. Como é um cenário, eu preciso enfatizar o que é revelação. O tempo que nós estamos vivendo, em que muitos se acham profetas, isso tem levado, por exemplo, a igreja a uma bancarrota quase que irreversível em alguns lugares, pelo fato de algumas pessoas pensarem que a revelação é simplesmente uma palavra que vem segundo a sua própria subjetividade e que eu devo falar segundo os meus próprios pensamentos. Não, isso é muito sério. A palavra revelação significa a capacidade do Espírito Santo em comunicar a nós coisas que somente a Deus quer comunicar ao nosso espírito, à nossa vida. Existem coisas que Deus só fala comigo, existem coisas que Deus só fala contigo. Quando eu falo de revelação, eu não estou falando aqui de uma pessoa que é adivinho, muito pelo contrário. Quando eu falo de revelação, eu não estou falando de uma pessoa aqui que usa
por que não dizer, usa de engano para dizer, citar algumas coisas que a própria pessoa sabe. Não. Quando nós estamos falando de revelação, nós estamos falando, na verdade, baseado na palavra de Deus. Quando Deus fala comigo alguma coisa que eu não encontro nas enciclopédias, nos livros outros que eu leio, de outros autores, quando eu procuro, por exemplo, na Basta, eu não encontro. Por quê? Aí sim, é uma revelação de Deus, que é uma capacidade do Espírito Santo em nos comunicar algo que só Ele quer nos comunicar como fonte de mistério. Isso é muito sério. Um outro sim, que nós queremos falar aqui sobre 4 revelações de Deus a Abraão. Primeiro está em Gênesis, no capítulo 14, versículo de número 22. Está escrito: Deus Altíssimo. Por quê? Porque o nome de Abraão quer dizer alto, não é? E era Abraão, pai de muitíssimos. Mas Deus é um Deus Altíssimo. Segundo, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que você eu creio que você pode confiar em Deus. Porque Ele não só tem poder. Deus não é um Deus que só tem forças. Não, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso, eu estou falando que Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo ou está pensando. Quando nós falamos do Deus Todo-Poderoso, isso aqui foi uma promessa de Deus, ou uma revelação, melhor dizendo, de Deus a Abraão. Outro sim, Gênesis capítulo 21 e versículo 33. Deus é eterno. Isso é muito interessante. Eu queria que você, que gosta de mergulhar nas Escrituras Sagradas, investigar as Escrituras Sagradas criteriosamente, que você pudesse, a partir desse instante, tá, começar a olhar, mas olhar com muita avidez para esse texto, para esse assunto que nós estamos falando, porque a partir de então você vai começar a ver o que são, na verdade, revelações. A terceira revelação está em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Deus é eterno. Olha que coisa linda. E a quarta revelação está em Gênesis, no capítulo 22, e versículo de número 14, que diz assim: Deus provedor. Então, quando Deus revela a Abraão a sua grandeza, Ele revela a ele nessas 4 dimensões. Primeiro, Deus Altíssimo. Segundo, Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Deus Eterno. Quarto, Deus Provedor. E a partir daí nós começamos a ver então que quando Deus aparece a ele em Ur dos Caldeus, Deus manifesta também estas revelações. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, né? E aí nós começamos a observar uma outra coisa que é muito interessante, a partir do texto que eu acabei de ler, que é Gênesis, no capítulo 12 e versículo 1 a seguir. Primeiro, chamada. Eu vou procurar tentar dissecar esta palavra à luz da Bíblia, para que algumas pessoas que futuramente vão estar me vendo, futuramente vai estar, por que não dizer, mergulhando na Escritura Sagrada, a partir desse texto, você vai ver se você é ou não é chamado. Eu acredito que estou falando para alguém que é chamado por Deus, mas preste muita atenção. Ser chamado por Deus é um desafio, porque Deus aparece como o grande patrão da nossa vida. Eu vou repetir. Ser chamado por Deus é um desafio, porque Deus aparece como o grande patrão da nossa vida. E se as pessoas não querem, por exemplo, servir a Deus cotidianamente, diariamente, integralmente, eu vejo muitas pessoas que dizem: eu sou chamado, mas eu tenho a chamada de Deus, porém. E muitas pessoas não são desprendidas. Quantas pessoas dizem: eu sou chamada, mas eu tenho. Eu quero que você entenda, porque eu estou falando de Abraão como patriarca. Ele teve uma chamada, e a chamada foi específica. Deus não chama um homem ou uma mulher justamente para ele viver como se fosse um grande empresário. Deus não chama um homem ou uma mulher para ele viver como se simplesmente a sua vida fosse uma vida
de rotina ou de monotonia. Quando Deus chama um homem ou uma mulher, nós precisamos entender que Deus é coerente. E a coerência de Deus está principalmente quando ele chamou Abraão, ele chamou também a Sarai ou Sara. Isso é interessante a gente pensar. Não é possível, eu tenho observado esse tempo que eu estou no Evangelho, servindo o Senhor, caminhando com Ele, vivendo com Ele. Eu tenho observado algumas pessoas, por exemplo, que dizem assim: eu sou chamado, mas a minha esposa não é chamada. Eu sou chamado, mas, por que não dizer? Ela não é, ou ela é, eu não sou. E esse julgo desigual, principalmente na chamada, tem trago um prejuízo muito grande para as pessoas que estão vivendo nesse caminho da fé. Então é preciso, por exemplo, nós olharmos de perto isso. Deus é coerente. Quando ele chamou Abraão, ele já chamou também a Sara. Se você vive um conflito, e esse conflito eu tenho visto nessas minhas andanças pelo Brasil, quantas pessoas boas, modestas, tanto eu estou falando do homem quanto da mulher, que um diz: eu sou chamado, mas ela às vezes diz: não, eu não ouvi a voz de Deus. Ou ela diz: não, eu fui chamado, mas o esposo na verdade não tem aquela chamada. Isso tem trago um prejuízo muito grande. Por que não orar antes? Por que não pedir a Deus uma direção? Por que não pedir a Deus que possa dar a você decisão? Por que não pedir a Deus, por exemplo, que possa encaminhar para você de tal maneira o caminho que Ele escolheu, que Ele escolhera, para que você possa seguir fielmente, sem viver esses dilemas? E a palavra dilema quer dizer que sempre temos, a saída é penosa, tem duas saídas penosas, a palavra dilema. Então é melhor orar a Deus, é melhor não tomar nenhum partido se você não tem a consciência exata. Se você não tem, por que não dizer não só a consciência, mas se você não tem a direção de Deus? Um crente sem o DVD de Deus, sem direção, sem decisão, sem determinação, ele vive num redemoinho. Quando eu estou falando da chamada, eu estou falando que ela precisa estar incrustada na vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, a vontade de Deus é boa. Mas se um dos cônjuges não coopera junto, não submete a vontade de Deus junto, isso vai trazer problemas. E muitos são os problemas que tem, principalmente nessa área. Nós temos visto muitos efetivamente perderem os seus relacionamentos ou o seu matrimônio. Prossigamos. Então, ser chamado é um desafio, porque Deus aparece como o grande patrão da nossa vida, e não obedecê-lo seria um fiasco. Eu queria falar sobre Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, onde Abraão estava, era famosa. Ur dos Caldeus era formosa. Ur dos Caldeus era fabulosa. Guarde essas três palavras. Ur dos Caldeus era um porto de mar fantástico. Lá tinha bibliotecas. Era um movimento comercial, industrial, que qualquer pessoa gostaria de viver nessa cidade. Era um paganismo de primeiro grau, e Deus viu o homem sensível que vivia ali por nome de Abraão. Veja um outro desafio que está implícito, que está incrustado na chamada de Abraão. O desafio de sacrificar Isaac. Gênesis capítulo 22, versículo 10. Se você observar, por exemplo, bem de perto o que nós estamos falando, e olhar com os olhos da fé, e eu gostaria que você pudesse colocar dentro de uma simbologia agora, quem é o teu Isaac? O teu Isaac, que para Abraão era o maior desafio. Eu penso que um dos maiores desafios de Abraão foi ter subido ao Monte Moriá. Mas por outro lado, Deus jamais vai provar um homem ou uma mulher sem que ele tenha um propósito nisso.
Todos os nossos dilemas, as nossas tempestades, as nossas turbulências, as nossas lutas, coloque o nome que você achar merecido. Deus sempre tem um propósito. Como tinha um propósito no maior desafio de Abraão, que era sacrificar Isaac. Abraão era amigo de Deus, ele é chamado por Deus de amigo 3 vezes. Ele é chamado de amigo do Pai, e também acredito que, porque está 3 vezes na Bíblia, nada é por acaso, na Bíblia não existe casualidades. É óbvio que ele era amigo do Filho, é óbvio que ele era amigo também do Espírito Santo. Ele é chamado 3 vezes de amigo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que na nossa vida sempre vai ter desafios, uns maiores, outros menores, e esses desafios vai nos levar a entender o propósito de Deus. Deus tem um plano. Deus tinha um plano para com a vida de Abraão, mas Deus tinha um propósito. O propósito, ele está inserido naquilo por que você mais sofre na terra, aquilo que você mais tem angústia, naquilo que você mais tem os seus desabores. Eu poderia citar homens e homens na Bíblia que tiveram lutas, e até no momento das lutas que pareciam intermináveis, eles não entendiam nada, mas não obstante a isso, no futuro eles começaram a entender o propósito de Deus. Por exemplo, nós poderíamos falar de Davi, que quem sabe, e a Bíblia cita, ele começa lutando com leões, ele começa lutando com urso, né? E depois com Golias. É bom salientar que Davi não chamou Golias de gigante, porque para Davi ele não era gigante, ele era simplesmente um incircunciso filisteu. Muitas pessoas falam assim, gigante Golias. Gigante para aqueles que não tinham a grandeza do Deus Altíssimo. Mas quando você tem e conhece e reconhece a grandeza do Deus Altíssimo, Golias é um anão. Porque grande mesmo é o nosso Deus, poderoso mesmo é o nosso Deus. E aí nós começamos a observar que esse desafio de sacrificar Isaac causou uma das maiores dores que, por certo, estava sofrendo Abraão naquele tempo. A oração mais sensata de toda a Bíblia, sem incluir a de Jesus, foi a de Abraão, quando pede a Deus um filho. Todos nós sabemos da história, dos desafios dele. Ele teve que esperar 25 anos para nascer da sua progenitora um filho. E quando esse filho nasce, o próprio Deus o pede. Você entende a Deus? Não dá para entender a Deus muitas vezes nos seus significados, no que diz respeito à nossa própria vida, nos desafios. Mas a gente pode compreender de fácil direito a sua vontade soberana, a sua vontade permissiva, a sua vontade permissiva ativa, a sua vontade dentro dos parâmetros. Dá para a gente compreender isso e ver que Deus nunca vai fazer alguma coisa para conosco para que possamos, por exemplo, desviar de um propósito ou dos seus caminhos, ou por que não dizer, desistir da vida. Não, Deus sempre tem um propósito específico. Vamos mais um pouquinho na frente. O nosso maior desafio não é fazer. O nosso maior desafio é crer. Eu sei que Deus faz, mas eu preciso crer que Ele faz. Eu sei que Deus cura, mas eu preciso crer que Ele cura. Porque o que adianta, por exemplo, eu sei que Deus faz tudo isso, mas eu até sei fazer algumas coisas, mas tem uma coisa, eu não consigo crer. Me faz lembrar daquele rapaz que o seu pai trouxe a Jesus, conforme o registro de Mateus, e Mateus diz para eles uma coisa interessante, ou melhor, Jesus disse para ele, e Mateus registrou, Mateus, o evangelista, escreveu, e está escrito ali,
quando Jesus diz assim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Trazei-mo aqui. Ou seja, Jesus cita duas coisas interessantes ali, que nós precisávamos estudar também. Ó geração incrédula e perversa. Você já parou para pensar? A incredulidade é algo tão gritante no nosso meio hoje. Vou falar só do Brasil, não preciso de entrar no Oriente, nem na Ásia, vamos ficar só com o Brasil. É tão gritante, por exemplo, a incredulidade, e o que leva muitas pessoas, por exemplo, a perderem muitas dádivas de Deus é a incredulidade. Quando eu creio, eu recebo uma dinamite espiritual para avançar. Quando eu creio, eu recebo o dunamis de Deus, o poder real de Deus para continuar. Quando eu creio, eu recebo a impulsão do Espírito Santo, a motivação do Espírito Santo para ser determinado naquilo que eu comecei. Toda pessoa que ela começa algo e ela não dá sequência, é justamente por isso, porque muitas das vezes algumas coisas estão levando ela a olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, nós perdemos muito daquilo que Deus tem para nós, para frente. Eu quero que você entenda, se você puder compartilhar esse nosso tempo, esse nosso seminário. A Nilza, boa noite, seja bem-vinda. Se você puder compartilhar, eu fico muito agradecido, porque nós precisamos alcançar mais pessoas. E nessas 3 noites nós estamos aqui falando sobre o povo da promessa, o povo de Deus. Hoje começando a nossa primeira mensagem, falando sobre o patriarca Abraão e alguns pormenores da sua própria vida, da sua própria existência. Uma outra coisa que nós observamos dentro da chamada é o desafio de ser peregrino. Muitas pessoas querem ser chamadas por Deus, e às vezes até são chamadas por Deus, mas querem viver dentro do seu próprio habitat, do seu próprio conforto, não querem sair. Eu penso que eu tenho que ler um texto bíblico agora. E esse texto está em Hebreus capítulo 11 e versículo 8. Como eu disse, eu estou usando hoje a Bíblia de aplicação pessoal. Se você as tem, pode abrir comigo, mas se não tem, pode abrir uma outra também, que diz assim, Hebreus, no capítulo de número 11 e versículo de número 8, que nos diz assim a inerrante palavra de Deus. Diz assim, olha só: pela fé Abraão, guarde bem isso, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha só, pela fé Abraão, versículo 8, melhor dizendo, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha que coisa ali, indo. Porque tem pessoas que é chamada, às vezes até obedece, mas não vai. Abraão, sendo chamado, obedeceu indo. Indo para onde? Vamos ver o que o texto diz. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Olha só que coisa interessante. Regininha, obrigado pelas curtidas, seja bem-vinda. Então, o que nós observamos a partir desse assunto, desse tema que nós estamos aqui propriamente dito falando, e hoje, nessa primeira mensagem desse seminário que nós vamos estar falando sobre o povo da promessa, é que Abraão, pela fé. O que acontece primeiro? Eu penso que isso é muito importante, eu preciso enfatizar essa noite. A Bíblia não diz assim, Abraão pela fé. A Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão. E o que é que muda? Muda muita coisa. O que é que muda aqui? Muda muita coisa, porque quando nós falamos, por exemplo, Abraão pela fé, é uma coisa. Agora, pela fé Abraão é outra coisa, é outra história. É Deus dizendo assim, olha, o que Deus está dizendo assim? Esse homem é um homem que, em primeiro lugar, não aparece o seu nome, aparece a sua fé. O que é que aparece primeiro na sua vida quando você... Boa noite, Regininha, seja bem-vinda. Elza Torrente, é isso mesmo?
boa noite. Então veja bem, o que nós precisamos entender? Um homem cheio de fé e uma mulher, quando eu falo homem, porque primeiro foi feito Adão, depois Eva, um homem possuído, um homem inspirado, um homem cheio do Espírito Santo. O que aparece primeiro na vida desse homem não é o seu nome, porque ele não é narcisista. As pessoas que querem aparecer primeiro o seu nome, esta pessoa, ela mostra muito bem esse transtorno narcísico, esse espectro narcísico, aonde o que tem que aparecer primeiro é meu nome. E eu vejo muita gente enganada por aí. O que tem que aparecer primeiro é meu nome. Pense bem nessa mensagem. Você que posteriormente vai estar me vendo, quem sabe sirva para a sua reflexão. Abraão é um grande homem de Deus, por tantos e outros adjetivos que ao longo destas 3 noites eu vou estar citando. Mas a sua grandeza também está inserida, que em vez de aparecer primeiro o seu nome, aparece primeiro a sua fé. Um homem de Deus, a sua grandeza é medida primeiro pela sua fé. E quando nós estamos falando de fé, nós não estamos falando de uma fé simplesmente racional. Eu não estou falando de uma fé também com barganha. E tem gente que usa a fé com barganha. Eu vou barganhar com Deus para me ganhar isto ou aquilo. Não, nós estamos falando de uma fé dentro de um princípio bíblico, porque primeiro esse homem foi provado, depois ele foi aprovado, dentro dos próprios critérios que Deus mesmo as instituiu para ele. Então veja bem, às vezes você passa, por exemplo, por alguns desafios, como eu passo, todos nós passamos, e nós estamos pensando assim: Deus nos entregou a própria sorte, eu estou deixado para trás, etc. Sabe que arruma tantas palavras, né? Quando nós sentimos que estamos passando por momentos dificultosos, de dificuldades. Mas é importante dizer que esse Deus, que uma vez nos chamou, ele nos desafia também. Existe esse desafio da caminhada. Vai ter problema, vai ter dilema, vai ter tempestade. Vai ter dia que o sol não aparece, porque aconteceu com Abraão. Vai ter dias de falta, vai ter dias de dores, vai ter dias de angústias. Vai ter dias que nós vamos estar buscando e procurando algum afago para a nossa alma. Vai ter dias de tristezas. Só que nós observamos uma coisa interessante. Abraão, não obstante aquele tempo primitivo, aquele tempo de dificuldade, a Bíblia diz que ele foi, porque era um homem decidido. Você é uma pessoa decidida? Você é uma pessoa, por exemplo, que começa algo e dá continuidade? Quem é você? Olha que texto maravilhoso. E para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui, começando essa primeira aula, falando sobre o povo da promessa. Eu estou direto no TikTok e estou também aqui na minha página no Facebook, tá? E nós estamos enfatizando aqui, mostrando primeiro, né, os primórdios do povo de Deus a partir de Abraão. É muito interessante isso, porque olha só que coisa maravilhosa. Eu estou agora no texto que é o capítulo 11, versículo 8 de Hebreus. Para você que está chegando, só para a gente fazer uma recapitulação, para você entender mais um pouco sobre esse tema, né? Então, pela fé, Abraão sendo chamado. O que aparece primeiro não é o nome de Abraão, é a fé dele. Então, o valor de um homem e de uma mulher não está nos bens que possui, não está no seu nome, está nos outdoors da vida, ou na mídia. Não, muito pelo contrário. A grandeza de um homem e de uma mulher está na sua fé. Mas você poderia me perguntar, qual tipo de fé? E eu poderia ser bem incisivo e dizer para você, fé espiritual não é. A fé espiritual é muito boa, mas tem uma melhor. Nilda chegou, obrigado Nilda, se você puder compartilhar. Quem puder compartilhar, gente, curtir bastante, por gentileza, faça isso, me ajude a compartilhar essa mensagem, para que nós possamos alcançar
mais pessoas, tá? E é claro, o algoritmo também vai entender e vai ver que o assunto é bom e vai recomendar para outras pessoas, né? E aí nós começamos a entender então o que diz aqui. Olha só que coisa interessante. O que adianta, por exemplo, quando Deus chama uma pessoa, olha quem chegou aqui, minha princesinha. Eita, princesa, isso, vai lá que a vovó está te chamando, ó. Então, olha só que coisa interessante. Pela fé, porque o capítulo 11 de Hebreus, ele trata exclusivamente sobre a lista, uma galeria dos homens e mulheres que viveram pela fé. E não podia faltar Abraão. Agora eu queria que você pensasse comigo. Você sabia que o sacrifício de Abraão foi maior do que o sacrifício de seu filho? Foi maior do que o sacrifício de Jacó? E por isso, no capítulo 11 de Hebreus, tem mais versículos falando de Abraão do que dos outros. Porque quanto mais você paga um preço pelas coisas sagradas, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, mas Deus também te permite escrever mais. Isso é um fato. Entenda que os teus desafios não foram maiores do que os de Abraão. Abraão é o homem das montanhas. Em contrapartida, existem alguns homens que só é das planícies, só do vale. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque está tão gostoso, e eu estou assim, recebendo de Deus algumas coisas maravilhosas aqui essa noite, para dizer para você que chegou aqui. Alguns homens e mulheres só são da planície, só dos vales. Havia nos tempos bíblicos uma fala, até uma hipérbole naquele tempo, né? Um adágio, um provérbio. Havia naquele tempo assim: Deus é Deus só dos montes, Deus não é Deus dos vales. É tanto que quem está no vale está abandonado, quem está no vale está desamparado, quem está no vale está entregue à sua própria sorte. E nós sabemos que isso é uma inverdade, isso não é mentira. Ou melhor, isso é mentira, isso não é fato. Por quê? Porque o mesmo Deus que dava vitória ao povo no monte, eles acreditavam o seguinte: não, já que Deus só dá vitória, porque esse povo de Israel é o povo que só vence no monte, e nós que somos os amalequitas, os cananeus, etc, os heveus, os heteus, nós sofremos muito no vale, então nós não temos êxito, nós não temos sucesso. Mas a gente observa uma coisa interessante, que a vitória, por exemplo, da derrota, a vitória de Davi e a derrota de Golias foi no vale de Elá. E aí nós começamos a entender esse princípio. Se você está no vale e às vezes está sentindo, está passando por algum desafio, agora minha neta veio que aparecer, né? É desta maneira. Se você está no vale e pensa que está desamparado, e pensa que está jogado, vou usar uma palavra bem corriqueira aqui, para as formigas, o Deus que é Deus Altíssimo, que se revelou a Abraão, e eu citei agora sobre as 4 maiores revelações de Deus a Abraão. A primeira é que ele é o Deus Altíssimo, a segunda é que ele é o Deus Todo-Poderoso, a terceira é que Deus é Deus Eterno, a quarta é que Deus é provedor. O Deus provedor, que é o Deus de Abraão, é o Deus que providenciou e vai providenciar, e não vai se deixar faltar nada, porque Ele supre as minhas e as suas necessidades através da glória, porque está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 19. Então, descansa o teu coração, relaxe. Eu não gosto de usar algumas palavras muito corriqueiras, porque parece que fica um pouco diferente com aquilo que a ideia que eu quero passar, mas de vez em quando é bom. O Deus que se revela através da sua grandeza para Abraão é o Deus que quer também que você se enche de fé. Mas para me encher de fé, eu preciso conhecer a palavra, gente.
Para mim tomar posse das promessas de Deus para a minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a Deus pela palavra, mas também conhecer a Deus pelos desafios que Ele me permite. Porque o maior desafio de Abraão foi, qual foi? Foi de sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. Mas no Monte Moriá também ele tem, por exemplo, olha só que coisa, a experiência de ser único na sua voz, na sua fala, quando ele diz assim: Deus proverá. Aleluia. E uma das coisas mais lindas quando eu estou estudando sobre a vida de Abraão, e nessas 3 noites, eu vou ficar um pouco aqui, porque eu vou falar sobre promessa, eu vou trazer algumas coisas relativas à vida de Abraão, para que você entenda que você não está só. Que você não está desamparado ou desamparada, ou jogado à própria sorte. Nós precisamos parar um pouco, fazer uma reflexão. Entender o propósito de Deus para com a nossa vida. Porque veja bem, Abraão foi desafiado, Abraão foi provado, Abraão passou, vou usar uma outra palavra bem corriqueira aqui, por maus bocados, mas a minha Bíblia diz que Abraão era homem de altar. A minha Bíblia diz que ele não era o nome dele que aparecia primeiro, o que aparecia primeiro era a sua fé. Se você gosta de anotar, deixa eu citar alguma coisa sobre a fé. O que é fé? A fé é, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, a certeza, a convicções de fatos que eu não vejo com meus olhos direito e esquerdo, meus olhos físicos, mas eu vejo com os olhos que eu tenho, eu tenho 4 olhos, não é só de óculos não, 4 olhos que eu possuo, 2 físicos e 2 que são iluminados pelo Espírito. Você quer que eu apoie isso na Bíblia? É só você pegar a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17. Quando aquela igreja pediu Paulo a oração, ele falou assim: eu quero que vocês entendam uma coisa, que os vossos olhos, o olho da sabedoria estejam abertos, iluminados pelo Espírito Santo. Coisa linda, aleluia, coisa maravilhosa. Então é preciso que nós entendamos que a partir do momento que eu e você, nós começássemos, por exemplo, a entender, Abraão passou por desafio. Deixa eu ver o tamanho do desafio. Abraão passou, por exemplo, por circunstâncias. Deixa eu ver o que ele passou. Deixa eu espelhar um pouco a minha vida nos desafios de Abraão, nas dores, nas lutas, nas complexidades, por que não dizer, nas incompatibilidades que houve, no medo, na insegurança. Eu citei um pouco sobre as emoções de Abraão no início. Ele teve medo, ele foi inseguro, ele errou, mas não obstante a tudo isso, Deus o chama de amigo. Aleluia. E para ser amigo de Deus, ele tinha que passar, por exemplo, alguns degraus importantes. Primeiro, para ser amigo de Deus, ele tinha que ser chamado. E quando eu estou falando do desafio da chamada, eu estou falando nesta noite que Deus aparece como patrão da vida dele. Quando Deus chama ele, algumas coisas acontecem. Toda vez que um homem é chamado, por exemplo, primeiro, Deus chama ele da casa do seu pai, porque a partir de agora quem ia ser seu pai era o próprio Deus. Ele tinha um pai, e o pai tinha um nome, e o nome do pai chamava Terá. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, porque a garganta está. Só que Terá, até que aponta para o futuro, não é bonito, né? Terá, mas não tinha nada, porque era idólatra. O paganismo reinava, efetivamente reinava em Ur dos Caldeus. Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu falei aqui sobre Ur dos Caldeus, que era uma cidade fabulosa. Nós falávamos aqui sobre Ur dos Caldeus, que era uma cidade portuária. Deixa eu até repetir aqui, acho interessante isso aqui, né?
Ur dos Caldeus era uma cidade que chamava atenção, porque além de fabulosa, ela era formosa. Mas não obstante a tudo isso, tinha bibliotecas. Lá tinha bibliotecas grandes. Era um movimento comercial maravilhoso, industrial. Qualquer pessoa queria morar ali. Aí Deus fala com ele assim: eu vou te tirar daí. Escute isso, porque é uma revelação. O que é revelação? Capacidade do Espírito Santo em comunicar ao meu coração, ao meu espírito, aquilo que ele quer falar contigo e que Deus me fez entender. Profecia é outra coisa. Quando Deus tira alguém de um lugar, seja por mais que essa cidade seja uma cidade do tamanho da minha Sete Lagoas, ou quem sabe da sua, é porque o Deus das grandezas quer te dar algo muito mais elevado. Deus nunca vai tirar alguém ou tirar alguma coisa de você que Ele não dê multiplicadamente mais. Até eu usei aqui de redundância, mas faz parte da pedagogia de redundância. Multiplicadamente mais. Ele quer que você entenda isso. Se Deus permitir tirar alguma coisa da sua vida, como aconteceu com Abraão, sai da casa do teu pai, porque o teu pai é pequeno, teu pai é adorador de Marduk, teu pai vive dentro do paganismo. Eu quero dar para você algo maior, eu quero dar algo para você grandioso. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou o Deus Altíssimo, o Deus das grandezas. Eu sou o Deus que quero fazer com você aquilo que ninguém fez. Eu sou o Deus que, a partir do momento que você começar a caminhar, eu vou começar a revelar coisas que ninguém revelou. Eu vou abrir portas que muitas pessoas têm chave para abrir portas grandes, mas a chave que eu possuo para abrir portas, elas são sobremaneiras mais elevadas. Deus estava dizendo para Abraão assim: Abraão, Sônia Norato, seja bem-vindo. Quanto tempo, hein? Muito bom que você está aí. O Deus das grandezas estava falando com Abraão assim: Abraão, a partir do momento que você tomar uma atitude e sair, a partir do momento que você começar a caminhar, porque ele é peregrino, por quê? Deixa eu até explicar isso aqui rapidamente, né? Senão eu perco isso aqui. Alguns homens e mulheres foram chamados para serem peregrinos. Gente, nem todo mundo foi chamado para ser pastor de igreja ou pastora. Você precisa saber o centro, conhecer o centro da vontade de Deus. Eu disse aqui, vou repetir. O centro da vontade de Deus a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é boa. Mas eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso conhecer. Mas como que eu vou saber que eu estou no centro da vontade de Deus, pastor Edivaldo? Me explica aqui. Primeiro, você sente paz. Você não anda empurrado para fazer as coisas de Deus. Não é difícil saber de uma pessoa que tem chamada em distinção de outra que não tem. É simplesmente você entender que a pessoa que tem chamada, você não precisa empurrar ela. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Prega, pastor. Não, se eu não prego na igreja, eu prego aqui. Se eu não prego aqui, eu prego para uma pessoa. Igual agora numa viagem, eu parei em alguns lugares, preguei para a pessoa, preguei para o borracheiro, preguei para... Então estar no bolo da promessa, da chamada, a promessa. Deus chamou, então tem promessa aí. Você quer que eu prove na Bíblia, não quer? E você sabe que eu gosto da Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Hoje, mais uma vez, para quem está chegando agora, eu estou usando a Bíblia de aplicação pessoal. Vamos lá. Tem um texto eu estou falando do patriarca Abraão. Existe um texto bíblico no livro do profeta messiânico Isaías. Isaías é o profeta messiânico que profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus vir. No capítulo de número 2, capítulo 51, versículo 2, digo, que diz assim: olhai para Abraão. Deus nunca mandou você olhar para outro personagem na Bíblia. Pode ler a Bíblia nos seus 31.173 versículos.
A Bíblia diz assim: olhai para Abraão e para Sara. Porque eu não sou modelo, mas Abraão é. O que tinha Abraão de tão especial que Deus manda a gente olhar para ele? Você parou para pensar sobre isso? O que tinha esse homem especial? O que fazia Abraão ser um homem tão resoluto? Olha só, está escrito assim: olhai para Abraão, vosso pai, pai na fé. Quantos pais nós temos? Você sabia? Eu te pergunto, você sabe? Quantos pais você possui? O primeiro pai é o Criador, é Deus. Ele é pai. É tanto que ele é chamado no Antigo Testamento de pai. Não, no Antigo Testamento ele não é chamado de pai. Jesus é que ensinou na oração do Pai Nosso a orar assim: Pai Nosso. No Antigo Testamento Deus não era reconhecido e chamado por pai. Deus era chamado pelo Jeová Jiré, Jeová Tsekbenum, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que sara, enfim, Jeová Raá, etc. Mas no Novo Testamento Jesus falou assim: não, ele é pai. Então nós temos primeiro pai, que é Deus. Segundo, o pai biológico. Interessante, né? Terceiro, qual é o outro pai? O pai na fé. Vamos citar o quarto agora. 4 pais que nós temos. Abraão como pai na fé também. O pai na fé que nos ganhou para Jesus. O pai na fé no sentido universal, que é o Abraão. O pai biológico que nos trouxe a vida. E o pai nosso que está no céu. Aleluia. Coisa linda, não é? Seminário é para isso, é para a gente aprender a palavra de Deus. É para a gente estar cada dia mais aprendendo a palavra de Deus. Então vamos mais um pouco aqui. Mas a Bíblia diz assim, olha só: e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só. Quando for ler a Bíblia, lê devagar, senão você perde algumas coisas. A Bíblia diz assim: sendo ele só. Por quê? Porque para Deus começar um projeto, ele não precisa de 70 pessoas, como começou, por exemplo, alguém acha assim, não, Deus começou com 70, não, Deus começou com 1. O projeto de Deus pode começar a partir daí assim. Deus tinha um projeto, e o projeto dele foi fecundo na vida de Abraão, porque sendo ele só. Deus não começou com a casa de Abraão, nem com Ló. Ló era carameiro. Ló ficava pegando carona nas bênçãos de Deus. Tem crente assim. Tem crente que fica aproveitando as oportunidades da bênção do outro. Mas está escrito na vida de Abraão, na Bíblia, e quando Deus falou para Abraão assim: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Tem pessoas que vivem nas costas, na sombra. Diz um provérbio que na sombra de jacaré, lagartixa bebe água. Sê tu uma bênção. Está escrito assim. Se você entender que Deus tem algo para fazer diretamente, decisivamente, criteriosamente na sua vida, sê tu uma bênção. A partir de hoje começa a dizer assim: eu me permito ser uma bênção. Eu me permito ser uma bênção para me abençoar outras pessoas. Como é gratificante. Um dia desse um colega pastor meu do ministério me disse assim: Edivaldo, você precisa ir mais para as redes, porque o que Deus te deu não deu para todo mundo. Eu falei: é verdade, eu vou começar a fazer mais assiduamente seminários aqui para ajudar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou um pouco afônico hoje, porque o tempo está aquele tempo, tem hora que está frio, tem hora que está muito quente, né?
Quem está me ouvindo bem aí, coloca na barra de rolagem para mim, por favor. Está me ouvindo bem aqui? Está me ouvindo bem aqui? Coloca na barra de rolagem assim, eu estou te ouvindo bem. Porque, olha só que coisa interessante. Deus começa o projeto com um homem. E desse homem, ele falou assim, de ti eu farei uma grande nação, a tua descendência vai crescer. Eu preciso crer que o que Deus me entregou e o que Deus quer fazer a partir de mim é algo grandioso. Meu Deus, eu não posso ficar como Ram. Ram é símbolo de pessoas medíocres, mesquinhas. Ram é símbolo de pessoas que só querem ficar ali, dando aquele saltinho. Não, eu creio nas grandezas de Deus, porque pela fé eu sou filho também de Abraão. Eu creio nas promessas de Deus, porque pela fé Deus fez uma promessa a Abraão e me alcançou. Olha só que coisa linda. Deus fez uma promessa a Abraão e me alcançou através da promessa dele. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. Que Deus forte. Vamos mais um pouquinho. Só que a Bíblia diz assim, sendo ele só, eu chamei. Eu vou repetir aqui, porque teve até uma pessoa ali que falou assim, ele não sabe o que está falando, deve ser alguns meninos que estão chegando, esses meninos. A chamada de Deus tem uma coerência com ela. Deus não é incoerente. Quando Deus chama o homem, a chamada está também incrustada na vida da mulher. Esse jugo desigual está levando muitos à falência espiritual. Eu não vou falar mais disso, que é a segunda vez que estou repetindo isso aqui. Tudo que Deus prometeu a Abraão estava efetivamente também agrupado na vida da sua esposa Sara. Eu não estou dizendo que um vai ter os mesmos talentos, não estou entrando nessa área. Estou falando de chamada hoje. Estou falando da promessa e da bênção dentro da chamada. Eu não estou aqui tratando de talentos naturais e espirituais, que pode ser um outro tema para um outro dia. Porque Débora tinha talentos tremendos, conforme Juízes capítulo 4. Mas Lapidote, seu marido, só tinha um coração iluminado. Tanto que o nome Lapidote significa coração iluminado. Você conhece alguém com esse nome? Débora significa abelha. Você já parou para pensar sobre isso? Como é importante eu e você, todos nós, estudarmos a chamada de Abraão. Sendo ele só, a Bíblia diz, eu chamei. Primeira coisa interessante na chamada. Deus chamou ele. Olha só. Deixa eu citar algumas coisas relativas à chamada. Chamados para sofrer. Ué, tem esse também? A Bíblia diz que Paulo foi chamado para sofrer. Vai ficar gravado isso que eu estou falando aqui. Depois, se quiser ouvir de novo. A chamada é específica. Tem uns que são chamados para cantar. Não é o meu caso. Apesar hinos avulsos assim, ou melhor dizendo, hinos da harpa, eu canto porque o sapo também faz coral, né? A coruja também canta. Mas é interessante você pensar nisso. Chamados para a salvação. Todos foram chamados para ser salvos. E o convite do nosso Senhor está aí. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O convite está aí. Eu ouço o convite dele sempre. Mas tem uma outra coisa. Chamados para servir.
Interessante, não é? Você é chamado só para pregar, para cantar, ou é chamado para servir? Chamados para servir. Eu vou mais um pouco. Chamados ou chamadas, eu estou colocando dentro do mesmo termo, chamados no plural, chamados para ir. Chamados para presidir. Nem todos são chamados. Chamados para ensinar, conforme está em Romanos. Você é chamado para ensinar? Você é chamado para presidir? Você é chamado para cuidar? Você é chamado para evangelizar? Tem gente que tem um talento, não é? Agora eu já entro falando mais do talento espiritual. E os talentos são 5, mas nem todos têm 5. Porque o 5 na Bíblia fala das limitações das atividades humanas. Tem pessoas que, por exemplo, só têm um talento. Feito eu, né? Tem pessoas que têm 2. Tem pessoas que têm 3. Tem outros que têm 4. Alguns têm 5. Mas ninguém consegue ter 6, por quê? Porque 5 é os limites das atividades. Adail, pastor Adail, que bênção você daí, rapaz. Que alegria. Eu estou achando que eu vou até encerrar mais tarde um pouco hoje. Nós estamos no seminário O Povo da Promessa, e hoje falando especificamente do patriarca Abraão, no qual eu estou trazendo alguns pormenores da sua chamada e a promessa de Deus dentro da chamada. E agora estamos falando um pouco sobre vocação, que é uma inclinação, pastor Adail. Eu abro esse parênteses aqui para falar diretamente ao senhor, que é um amigo que está na cidade de... Parece que... Agora que eu não posso errar, né? Continua ainda em Cachoeira. E aí nós observamos o seguinte: quantos são chamados, mas não vão? A Bíblia diz que Abraão foi chamado, foi. Chamados como filhos de Davi, para escrever salmos, para matar gigantes, para vencer reis, para matar leões, urso. E cada um desses que eu citei aqui existe um simbolismo na vida espiritual. Quando eu estou falando de leão, eu estou falando daquele que quer ser como o leão da tribo de Judá, mas ele só quer ser, só quer parecer, ele só parece, mas não é. E tem uma simbologia, uma representatividade de Satanás. Quando eu estou falando do urso, eu estou falando, na verdade, daquele que é maioral do mundo, do poder carnal. Quando eu estou falando, por exemplo, do incircunciso filisteu, que era Golias, repito, para Davi era simplesmente um incircunciso filisteu. Para Davi era simplesmente um incircunciso filisteu. Não era gigante, porque Deus é o Deus Altíssimo que lhe fez promessa. Guarde isso. Davi não chamou Golias de gigante. Agora, Golias representa suas aptidões também carnais. E ele matou. Eu disse por que Deus deu vitória a Davi no vale de Elá, porque existia um provérbio daquela época, recapitulando, porque chegaram algumas pessoas agora, e eu estou agora também pelo TikTok, tem algumas pessoas também aqui. Nós estávamos falando aqui que existia uma hipérbole e também um provérbio de que Deus era o Deus que só dava vitória no monte. Aí Deus permite o pequeno Davi, filho de Jessé o Belemita, vencer Golias no vale de Elá, para que todo Israel aplaudisse de pé, e uma vez mais dissesse assim: Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. Porque se Deus não desse vitória no vale, eu começo a fazer uma conjectura que os inimigos poderiam falar assim: quem criou os vales foi Satanás e sua gangue. Então Deus deu vitória no monte, sempre deu, mas também sempre deu vitória no vale, porque Deus é Deus dos montes, Deus dos vales. Então não importa onde você está, em qual posição você está, o importante é que Deus está. Vamos mais um pouco para frente. Chamados.
chamados para prevalecer, chamados para motivar, chamados para consolar. Tem pessoas que é como um bálsamo. Tem pessoas que Deus usa para trazer consolo. Tem pessoas que Deus usa, como usou José quando foi levado ao Egito, e ele foi na caravana de ismaelitas, e aquela caravana de ismaelitas levava bálsamo de Gileade para curar a ferida daquele povo. Tem homens e mulheres que são chamados para liberar palavras de saúde. Eu lembro bem quando Jesus disse assim: eu irei e te darei saúde. Eu penso que o ouvido humano recebeu uma mensagem dessa quando Jesus estava falando para o centurião: eu irei e te darei saúde. Você que está agora e você que posteriormente vai estar me vendo aqui através dessa mensagem, dessa gravação, Jesus está mandando eu te dizer: eu irei e te darei saúde. Não aceite essa enfermidade. Eu irei e te darei saúde. É uma das melhores e maiores mensagens que uma pessoa que está em um quadro clínico pode ouvir do Mestre Jesus. Eu irei e te darei saúde. Aleluia! Tem pessoas que são chamadas e Deus dá para elas, para eles, esse dom de cura. Cura através da mensagem pregada. Cura através da imposição das mãos. Tem pessoas que através da oração, Jesus usa ele para ministrar cura na vida de outras pessoas. Isso ainda acontece no nosso dia, porque o nosso rei está vivo. E porque ele está vivo, viva a minha esperança. Porque ele está vivo, viva a minha fé. Porque ele está vivo, vive, na verdade, o triunfo da igreja. A igreja sempre será triunfante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos mais um pouco. Todo chamado tem uma marca da promessa. Então não desista. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Olhe para frente. Toda pessoa chamada, aparece nela primeiro, não é o seu nome, é a sua fé. A Bíblia diz assim: pela fé Abraão. Não é Abraão pela fé Abraão. Toda pessoa, todo homem chamado, o que mais apresenta nele, que as outras pessoas veem como convicção, é fé. Não é possível, eu não posso acreditar que o nome, por exemplo, não importa o seu anel de grau, não importa a sua formação. O importante no mundo espiritual é a fé. E quando eu estou falando de fé, não estou falando de fé racional. Eu não estou falando de fé com barganha. Não, não estou falando nem de fé espiritual, eu estou falando de fé sobrenatural. Que fé é essa, pastor Edivaldo? Essa fé que me leva a crer no incrível. Essa fé que me trouxe até aqui para mim crer no impossível de Deus. Essa fé que me motiva. Essa fé que me faz olhar para frente e ver o futuro glorioso. Essa fé que quando eu tenho vontade de olhar para trás, o Espírito de Deus fala comigo assim: não olhe para o Egito, porque olhar para trás é olhar para o Egito. Olhe para frente. Marche. Avante. Avance em nome de Jesus. Essa fé que me faz olhar para os horizontes e entender que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa fé que me fez preparar esse seminário de 3 noites falando sobre o povo da promessa. Esse povo de Deus. Esse povo que ora e chora. Esse povo que chora, ora e canta. Esse povo que quando está, na verdade, orando, está descansando. Aleluia. Esse povo que é como águia, que está voando acima das tempestades. Aleluia.
Abraão foi e Deus foi com ele. A outra coisa que eu aprendo da vida de Abraão é que um homem espiritual, ele vive exclusivamente dependendo de Deus. Um homem espiritual e uma mulher espiritual vive exclusivamente dependendo de Deus. Ele não faz barganha com o seu ministério, com a sua chamada. Ele pode ter medo, insegurança, porque aconteceu, não foi só com Abraão, não. Até por causa dos temperamentos, até por causa de um traço de personalidade, eu posso ter medo, eu posso ter até insegurança, mas não obstante isso, não significa que eu não sou um homem de fé. Porque a fé, ela foi tão resoluta que ela nos levou, ela nos trouxe até aqui. Nós vencemos uma pandemia, no qual eu vi muitos colegas morrerem, até clientes meus morrerem. E eu abro esse espaço por quê? Porque eu preciso falar diretamente com algumas pessoas, algumas que vão estar me vendo agora e outros posteriormente. O que precisa efetivamente aparecer na minha vida como servo de Deus é a minha fé, que é a convicção, é a certeza, que está inoculada lá dentro, que foi injetado pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue da cruz do Calvário, pela força da ressurreição, que Deus colocou lá dentro e que não tem ninguém que consegue tirar. Nem a morte consegue tirar essa convicção que eu tenho, de que o maior está comigo, o maior está conosco. E é todos os dias. Quando eu falo todos os dias, eu não estou falando de segunda a segunda, não. Eu estou falando daqueles dias de desengano, de desaboro, aqueles dias de percalço, aqueles dias de perseguição, aqueles dias de angústia, aqueles dias de tristeza. Aqueles dias que a gente fala, que faltam, parece que está faltando tudo, mas não falta o favor de Deus. Não falta a graça de Deus. Não falta a mão estendida de Deus sobre a nossa vida. Porque por todos os desafios que eu passei, é claro, que quando a gente fala de Abraão, os desafios dele são enormes em relação ao que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. Os nossos desafios são outros. Mas paralelamente, numa similaridade, dá para a gente fazer, por exemplo, uma busca lá, evocando esse tempo primitivo, para nós entendermos o presente e darmos uma olhada para o futuro. Entendendo que o que não pode apagar em nós, o que não pode apagar no meu ser, é essa chama espiritual chamada de fé. Porque Deus fez uma promessa. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para ele: eu vou te abençoar. Eu vou fazer de ti, Abraão, eu tenho um projeto, é com você só. Seu pai é adorador de Marduk, o paganismo reina em Ur dos Caldeus, a cidade é muito boa mesmo, a cidade tem muita coisa boa, mas eu escolhi você. É você que eu escolhi para ser diferente. É você que eu escolhi para ser um peregrino, para andar. Porque tem uma coisa, muitos são chamados e às vezes ficam. Abraão foi chamado para ir. Se você foi chamado para ir, vá. Mas procure descobrir o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Lamando e Kamassudeka. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus me traz descanso. A vontade de Deus me dá segurança. A vontade de Deus me traz abrigo. A vontade de Deus é escudo. A vontade de Deus é broquel. A vontade de Deus supre através da sua vontade, pela sua promessa. Ele disse lá em capítulo 4, versículo 19, gosto tanto desse texto bíblico de Filipenses, porque a igreja de Filipe era muito amiga de Paulo no que diz dar e receber. Ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua pobreza, segundo as suas riquezas, Deus é rico em glória, Deus é rico em graça, Deus é rico em poder, a sua majestade cobre a terra, a sua glória está expandida no universo, e Ele supre a minha e as suas necessidades, através, a palavra em ali é uma preposição que diz assim no grego, através da glória. Deus supre a minha e a sua necessidade, necessidade social, necessidade psicológica, necessidade espiritual, necessidades. Através da sua glória,
Quando eu falo de glória, eu estou falando de uma palavra do hebraico, kavô, ou cabô, porque o filho de Ofni e Finéias chamava, que morreu diante daquela batalha, Icabode, ou Icabô, que significa assim: foi-se a glória, perdeu-se a glória, esvaiu-se a glória. Mas quando nós observamos que a glória voltou para Israel, aleluia, a glória voltou para Israel, porque a arca da aliança voltou, e a presença se faz necessário ali. Eu sei que é um simbolismo, mas tinha, na verdade, a glória de Deus na arca. Eu queria que você entendesse. Quando Deus chama um homem ou uma mulher, Ele faz uma promessa, como nós estamos falando hoje do patriarca Abraão. Essa promessa, ela é a completude de tudo que vai acontecer. Não importa os desafios, porque nós já falamos dos desafios, das tempestades, porque nós vamos entrar um pouquinho falando das tempestades da vida de Abraão, porque foram muitas. Eu falei dos medos, das inseguranças. E nós precisamos entender isso, que isso faz parte da vida. Agora tem uma coisa. Mesmo Abraão, nos seus momentos mais penúltimos da sua vida, da sua história, você já observou que Deus sempre estava falando com ele, estava com ele, mesmo no fragor da batalha. Eu quero que você entenda que mesmo no fragor da tua batalha, Deus não deixa um soldado estar sendo abatido no fragor da batalha, se esse soldado é chamado por Deus. Quem é chamado por Deus tem esse escudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a cabeça, porque derrota não é coisa de cristão. Nós somos o povo da promessa, gente. Eu nunca contei não, mas os estudiosos da Bíblia chegam a dizer que tem mais de 8.000 promessas. Eu falei, meu Deus, se tem mais de 8.000 promessas, eu com uma promessa de Deus eu já vivo bem. Se a promessa para a saúde, eu estou dentro dela, porque eu não estou enfermo, graças a Deus. Se é promessa para falar, glória a Deus, eu estou bem falando. Enfim, promessas e promessas que Deus tem feito. Eu vou mais um pouquinho aqui, porque daqui a pouco eu preciso encerrar, né? Meu Deus do céu, deixa eu dar uma olhada no TikTok aqui, gente, só um minuto. Rapaz, eu cheguei. É Thelma. Paz do Senhor, irmão Thelma. Meu Deus do céu, gente. Tem uma nação tiktoniana aqui do TikTok que é uma bênção. Mantelma, nós estamos aqui aproximadamente 1 hora falando sobre o povo da promessa. Seja bem-vinda, continue aí no Tec, eu te agradeço muito para nós crescermos aqui, tá? Só estava faltando a senhora, Mantel, que bênção. Então, deixa eu falar mais um pouco aqui sobre o desafio de ser peregrino, né? O tempo revela o heroísmo de um homem chamado por Deus. Deixa eu parar um pouco aqui. Estou quase tirando esse paletó porque esquentou aqui. O tempo revela o heroísmo de um homem chamado por Deus. Claro que quando nós estamos falando do homem, eu estou falando também para as mulheres, porque primeiro foi chamado Adão, depois Eva. O tempo revela. Se você for chamado por Deus, o tempo vai revelar. Eu tenho visto muitas pessoas de arrancada que começam bem. Eu já estou com meus cabelos brancos, né? Estou vendo muita coisa aí. Pessoas que começam bem, mas daqui a pouco parece um cometa Halley. Passa rápido. E você não vê mais. E a gente fica sempre naquele saudosismo assim, cadê fulano de tal? Onde é que ele está? Que Deus nos guarde, é o que eu vou falar aqui agora. Alguns foram chamados e se perderam no caminhar, na jornada. Outros, na verdade, avançaram demais. Está acontecendo algumas coisas nas igrejas do Brasil que é um avanço muito grande. E Deus permite.
Mas não significa que aprova. Tem algumas coisas que Deus permite com o passar do tempo, e muito tempo vai passar, depois é que vem a revelação dos fatos. Eu não vou abrir, por exemplo, esses parênteses assim para revelar o que é que está acontecendo, porque eu acho que meu tema é outro, então eu não vou entrar nesses pormenores. Mas muitas coisas que estão acontecendo, Deus está permitindo acontecer, mas o nosso Deus não está provando o que está acontecendo. E o tempo vai revelar isso aí. Eu disse aqui, o que aparece primeiro é a fé. Líderes narcisistas põem a barba de molho. Se seu nome não aparecer, né? É primeiro o meu nome, depois eu, depois eu, depois eu. Põe sua barba de molho. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é o Senhor. Tem muita gente que quer aparecer e não quer deixar a estrela brilhar de Jesus. A verdade, Jesus é o sol. A estrela, na verdade, são aqueles que fazem parte desse showman, né? Mas Deus está de olho nisso aí. E o tempo pode revelar. Abraão foi o homem que não teve o direito de construir uma casa. E eu entendi, porque muitas pessoas não vão ter casa. Tem gente que sofre com isso, não é? Ah, eu não tenho uma casa. Você vai ter casa, filho de Deus. Filha de Deus, você vai ter casa no céu. Eu falo casa aqui usando uma palavra bem assim, objetiva, bem simplista, mas lá é apartamento, né? Abraão não teve o direito de construir uma casa, só habitava em tendas. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Todo verdadeiro homem de Deus tem que ter três coisas, anote aí. Todo verdadeiro homem de Deus tem que ter três coisas, baseado na vida de Abraão. Primeiro, tendas. Tendas é símbolo de suas peregrinações. Nós somos peregrinos nessa terra. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Eu estou cortando para cá, gente, porque eu estou numa outra câmera aqui, e aí eu tenho que atender minha turminha abençoada que está do lado de cá, tá? Segundo, poço. Poço é símbolo de nossa intimidade com Deus. Gênesis capítulo 21 e versículo 30. Olha só. Terceiro, altar. Altar é símbolo de vida pública com Deus. Gênesis capítulo 12 e versículo 7. Anotaram? Eu vou agora para a conclusão dessa primeira. Isso, irmã Thelma, tenda, poço e altar. Irmã Thelma é rápida no gatilho. Vou repetir, tá? Tendas, que é símbolo de suas e de nossas peregrinações. O poço, que é símbolo da nossa intimidade com Deus. E o altar, que é símbolo da sua vida pública com Deus. Três lições importantes na vida de Abraão que nós precisamos evocar para a nossa vida, aprendermos, para colocarmos em prática. Vamos lá. Primeiro, é impressionante notar como Abraão assimilou a revelação de Deus. Segundo, Abraão não possuía antecedentes religiosos monoteístas e é pai de três grandes religiões monoteístas. Veja que um homem chamado por Deus, olha só, Deus chama quem Ele quer, gente. Não importa o lugar, não importa onde você está, Deus chama quem Ele escolhe, quem Ele quer. Deus é soberano. O Altíssimo chama um homem, por nome de Abraão, que vivia em um lugar totalmente hostil no que diz respeito à santidade. Era um paganismo exacerbado. Uma outra coisa interessante: Abraão vivia em uma terra pagã. Quarto, Abraão vivia em um lar idólatra. Abraão superou, em quinto lugar, Abraão superou as influências mesológicas. Você sabe o que significa essa palavra? Ô Davi, a paz do Senhor Jesus, Davi de Fortaleza, da Igreja Quadrangular, seja bem-vindo. Olha aqui que coisa interessante. Abraão superou
as influências mesológicas e entender o plano de Deus. A palavra mesológica deriva do grego mesos. É a influência de um determinado meio ambiente, seja essa influência positiva ou negativa. Isso para ele não importa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu fui pastor em Ouro Preto, Minas Gerais. Porque existe Ouro Preto do Oeste em Rondônia. Passei por lá já também. E uma das coisas interessantes, sabe o que é? É que a gente chega no lugar, e o pastor Laí, não sei se ele está aí ainda, ele sabe muito bem o que eu vou falar aqui, porque ele está perto aí de Ouro Preto. E existe uma carga, por exemplo, de influência na atmosfera espiritual. Essas cidades, por exemplo, existe uma influência por causa do histórico, por causa da cultura antiga, etc, etc. Essa cidade recebe, por exemplo, uma carga energética terrível por causa da escravidão, tortura, entre outras coisas que aconteceu ali. Então, quando a gente chega, a gente recebe aquele impacto. Eu fui pastor numa cidade dessa. Quando eu vi, que até o pastor que me deu posse lá falou assim, Satanás fez um trono, ele falou comigo. Eu falei, meu Deus, o senhor me dá posse numa cidade que Satanás fez o trono aí? Então eu vou ter que viver aqui de pé para trás, só orando. Eu sempre gostei de um título que a gente coloca num culto matutino assim, ou manhã da bênção, ou tarde da bênção, ou noite da bênção, mas eu fiz a tarde da bênção. E nessa tarde da bênção, alguns por causa das suas atividades não vinham, outros por Deus sabe lá o porquê. Mas uma coisa interessante acontecia. O poder de Deus estava lá. E Deus continua abraçando, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Porque o poder de Deus estava lá. Não importa a atmosfera espiritual da sua cidade, da sua região. O importante é você com Deus. É você no lugar. Guarde bem isso. Então Abraão viveu sobre isso, e todas as influências que poderiam, porventura, remeter ele para uma coisa ruim, Deus o tirou de lá e o chamou para uma grande viagem. Eu vou estar terminando aqui e dizer, nessa conclusão, sobre como é maravilhoso estudar a revelação de Deus a Abraão e suas identificações. Eu vou estar orando agora, porque eu já estou aqui mais de uma hora, né? 1h34 já, nessa live. Vai ficar aqui gravado, se você quiser depois ver a íntegra, como nós iniciamos aqui. É um seminário de 3 noites. Esse seminário nós estamos, a partir de agora, apresentando o nosso livro, esse livro que eu escrevi, tá? Esse livro, onde eu trato sobre Israel, um mito ou um milagre, baseado na vida do patriarca Abraão, começando, melhor dizendo, do patriarca Abraão, navegando pela história até os dias atuais. Se você puder, o link está na minha página aqui, tá? Você pode ir lá e adquirir por um valor, assim, justamente para abençoar o nosso ministério. Esse é um dos títulos que Deus me deu, me permitiu escrever. E além desse título que Deus me permitiu escrever, eu tenho outros também, estou com outro lançamento também agora, que vai ser uma mentoria. Então, se você puder, por exemplo, fazer isso, você contribui com o meu ministério e nos ajuda a prosseguir pregando o Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, sem nenhuma superficialidade, ou melhor, a palavra com integridade, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É só você ir no link da minha, se você no TikTok, está no link do TikTok, esse livro. Aqui eu deixei o link também na página, é só você clicar, vai ser remetido para a plataforma Clube de Autores. Você adquirindo, com poucos dias, eles já entregam aí dessa forma na sua casa, tá? É um dos nossos primeiros livros que nós escrevemos. Eu já tenho hoje 4 livros pela misericórdia de Deus, estou trabalhando em mais 2. Rogo oração para que a gente possa concluir, porque diante de tantas atividades, às vezes faltar-me-ia tempo, né, para ficar só concentrado aqui. Se você puder fazer, você vai me ajudar, é claro, com essa contribuição para o ministério que o Senhor
nos chamou. Irmã Thelma, eu quero te agradecer muito, 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 tá? Vou pedir mais uma vez um perdão aqui por não ter te avisado antes, mas hoje eu trabalhei nesse cenário até às 18 horas, só dando a satisfação aqui, irmã Thelma, no TikTok, porque ela é uma das quais aqui, sempre quando eu convido, ela vem para nos ajudar aqui. Ela é moderadora, né? Então, como moderadora, ela tem aí a proeminência de fazer muita coisa que ela achar por bem. Te agradeço muito, irmão Thelma. Vamos estar orando agora. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir a Deus que te abençoe abundantemente e que o Senhor, assim como revelou a Abraão, que Ele seja o teu provedor, que Ele abra todas as portas, que Ele abençoe a sua vida com saúde, com toda sorte de bênção. É o que eu quero que aconteça a partir de agora e que todas as portas estejam abertas em nome de Jesus. Ore comigo, Pai amado, Pai querido, Deus de Abraão, Deus forte, Deus maravilhoso, Deus que abre portas, Deus que cura, Deus que manda o seu poder e quando ele vem, vem a resposta. Quando o seu poder chega, chega também, Senhor, o descanso, chega também, Senhor, o escudo, chega a paz, chega a segurança. E nesse instante, Senhor, nós ministramos a bênção, nós ministramos a resposta, nós ministramos a cura, nós ministramos a alegria, nós ministramos, Senhor, efetividade sobre a vida de todos e cada um que aqui estão e aqueles que vão estar nos ouvindo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por momentos, Senhor, agora tempestivos, de dilemas, outros estão com problemas psicológicos, outros estão enfrentando depressão, ansiedade, entre outros traumas psicológicos, outros transtornos, que o Senhor possa tocar. Quando o Senhor toca para restaurar. Quando o Senhor toca para levantar. Quando o Senhor toca para dinamizar. Quando o Senhor toca, Senhor, para restaurar efetivamente em todos os sentidos, em todas as dimensões. Eu oro pedindo ao Senhor que abençoe as famílias e que a bênção do Senhor que enriquece seja sobre a vida de todos e cada um, não só agora, mas para sempre. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 21 horas, amanhã na ação do TikTok às 21 horas, estaremos de volta com mais uma mensagem no seminário, ou com o seminário O Povo da Promessa. Fiquem todos na paz, Deus abençoe. Deus abençoe você aqui na minha página aqui. Se puder compartilhar, compartilhe, né? Dedinho aí também, dá like, deixa alguma coisa escrita aí, se você gostou, aperta o gostou aí, que é o joinha, né? Deixa o joinha aí, aleluia. E assim nós vamos terminando mais uma mensagem baseada, intitulada, tematizado, O Povo da Promessa. Deus abençoe a todos e cada um, no nome de Jesus.